Estamos de volta para o segundo bloco do Tribunal Livre, conversando com o senador Jorge Viana, candidato à reeleição. Avaliação que o senhor faz de pesquisa, do número de candidatos ao Senado, como é que o senhor está conduzindo sua campanha, essa questão do PT lançar 2 nomes. É muita pergunta numa só, mas eu sempre procurei trabalhar com planejamento, com números, com informações, para a gente poder corrigir rumos. Se está errado a campanha, se não está bem, se não está prosperando, você modifica. Está tudo muito confuso. É muita incerteza no Brasil hoje. Nós estamos a 30 dias da eleição e só tem uma palavra que está valendo para todo mundo: incerteza. Né? É incerteza. verdade. Ninguém tem capaz de prever. Presidente a estadual, ninguém sabe nada. No caso nosso aqui, dá até uma vantagem para nós, porque o candidato à oposição dizia que já tinha ganho o governo, já estava até distribuindo carro. E nós, com o Marcos Alexandre, eu e o Ney, estamos batalhando com a Frente Popular e estamos indo até bem. O fato de eu estar em primeiro lugar nas pesquisas, não vou negar, e eu sempre trabalhei isso no governo, quando vinha uma pesquisa que me dava 100% de ótimo e bom, ou mais, que eu saí com quase 90% de ótimo e bom, estou falando de aprovação, era o maior percentual do Brasil, graças a Deus, foi aqui. Eu fui reeleito com o maior percentual de votos do Brasil no primeiro turno. O pessoal ficava louco comigo, porque saía o resultado de manhã, eu chamava uma reunião à tarde: vamos trabalhar mais, vamos modificar. Tem alguma coisa que dá para a gente melhorar. Sempre foi assim. Então, quando sai uma pesquisa que me põe em primeiro lugar, no outro dia eu estou na rua, mais cedo ainda, pedindo ajuda das pessoas, para a gente poder fazer as melhorias do trabalho enquanto a gente está ganhando. Porque a pior coisa do mundo é você estar lá embaixo para poder querer mudar as coisas, aí não tem jeito. Então, eu vejo com tranquilidade. Agora, as chapas, né, a eleição está tendendo a se ficar polarizada entre nós, como estou desprezando os outros candidatos, não pode, mas está desde o começo que se faz pesquisa. Eu não sei como é que alguns analistas, porque a véspera de eleição aparecem muitos cientistas políticos, né? E aí o Martim Bruzugu já faleceu, que era um cientista político que eu respeitava. Dos bons, né? Eu gosto muito. O Tião está me ajudando, o filho dele, né, me ajuda, mas nos ajuda. Mas eu particularmente acho que está indo bem a nossa campanha. A oposição achava que ia ganhar, agora já está vendo que a eleição está bem polarizada. E acho que, como nós estamos com um candidato que é muito bom para a boa mudança, o Marcos Alexandre é uma pessoa experiente, é uma pessoa que eu acho que é o melhor nome, aqui, independente de pensar outro, para um momento de dificuldade que a gente está tendo que enfrentar pela frente. E eu estou me pondo como candidato ao Senado, porque, vamos lá, para ir para o Senado lá, um lugar onde o Acre é do tamanho de São Paulo, do Rio Grande do Sul, eu acho que eu posso ajudar. Eu posso, com minha experiência e com o meu conhecimento agora, o meu segundo mandato no governo foi muito melhor do que o primeiro, apesar de eu ter feito, sem falsa modéstia, um primeiro mandato até bom, diante das crises. E eu espero fazer o segundo mandato no Senado também muito melhor, por isso que eu estou pedindo às pessoas. As pesquisas apontam o senhor e o senador Petecão, né? Em primeiro e segundo lugar ali. Há uma tendência, numa eleição curta como essa, de você, que tem os nomes mais conhecidos, ficarem numa posição melhor. Eu tenho que respeitar isso também, né? Eu não vou fazer análise sobre os candidatos da oposição, não sou um especialista da oposição. Mas nós estamos botando 2 nomes, está o meu nome do Ney Amorim, ele foi 3 vezes deputado estadual, é o presidente da Assembleia hoje, uma pessoa que tem aí um trabalho e está colocando. Por quê? Para manter a minha vaga, pedindo às pessoas ajuda e tentando pegar outra vaga, que está hoje na oposição, para nós, para poder dar suporte para o Marcos Alexandre. Essa é a nossa estratégia. Agora, senador, vamos trabalhar até o dia da eleição e ver se a gente consegue ter êxito nela, né? Senador, eu vi o senhor passando rapidamente uma série de reformas que pretende ser discutido no Congresso Nacional. Nós aqui no programa, nós sempre definimos como talvez a principal das reformas, a reforma inicial, que possibilitará fazer as demais reformas, a reforma política, eleitoral e partidária. Porque o sistema eleitoral e partidário do Brasil hoje faliu. Sem dúvida. Não está. Concordo. Como é que o senador Jorge Viana pensa, de que reforma ele gostaria que ocorresse no Brasil hoje? Olha, eu acho que é a mesma que o povo brasileiro quer. A gente não aguenta mais um país, e nem podemos ver num país continental como o nosso, que agora completou 208 milhões de habitantes, uma das maiores democracias do mundo, com um sistema político partidário avacalhado. É falido e ninguém respeita. Com essa quantidade de partido, com essa confusão toda que a gente vive, nós estamos brincando com fogo.
Exato. Aí vem salvadores da pátria, aí cabe tudo. Vem uma ideia de regime autoritário, porque fica tudo desmoralizado. Eu, particularmente, fui vice-presidente da Comissão da Reforma Eleitoral. O problema é que o relator lá era o Romero Jucá. O Romero Jucá não é que é jeitoso. O cara consegue misturar a água com gasolina, com óleo diesel, com tudo. Mas nós conseguimos grandes avanços, eu acho. Para a próxima eleição já vai ter cláusula de barreira, fim das coligações proporcionais, mas eu acho pouco. Eu sou daqueles... Não, cláusula de barreira tem nessa eleição. Mas cláusula de barreira está nessa. Mas muito falo, medíocre, né? O percentual de 1,5. Muito pequena, muito pequeno, tímida. muito pequeno. Muito tímida, não resolve. E eu acho que o Brasil é tipo a violência. A gente tem que parar. Quanto custa enfrentar essa situação toda? E pagar para enfrentar todo mundo junto e resolver. Nos une. Combater a violência, então quanto custa? Não importa se são 30 bilhões, 500 bilhões. Vamos começar agora e vamos sair ali e viver em paz de novo. E aí não importa nem a cor partidária. Não, no caso da reforma política, para mim, é a mesma coisa. Se nós não fizermos, nós tá aí os candidatos, vão ter que prestar conta, tá dinheiro pouco, está uma confusão em tudo que é coligação, os candidatos a deputado dizendo o seguinte, eu não vou apoiar o senador, não vou apoiar o governador porque não me ajudou, mas não tem como. Eu ontem estive no Ministério Público Federal aqui, entregando, protocolando uma investigação, um pedido de investigação sobre a venda da Eletroacre por 50 mil reais. Eu quero que o Ministério Público apure, porque eu acho que pode um governo igual o Temer, apagando as luzes, vender companhias de eletricidade, vender patrimônio da Petrobras, isso é uma temeridade. Não quero nenhum trocadilho com o governo Temer, mas não é aceitável. Eu vou lá no Congresso e vai ter CPI. Mas voltando aqui para a reforma política. Qualquer governo hoje, Osmir, seja municipal, estadual, federal, o cara tem que fazer todo tipo de acordo para não sofrer um impeachment. Exatamente. Para não cair. Aí ele deixa de governar, ele deixa de ter um plano, deixa de executar os propósitos, porque ele está amarrado. Tem um Tribunal de Contas pressionando de um lado, o Ministério Público pressionando do outro. E a classe política toma o governo, é sequestrado. Você tem que distribuir o governo para um monte de gente que não pensa igual a você e depois você não governa. Na minha época não foi assim. E o maior exemplo deu certo. É o impeachment da Dilma. O Temer assumiu, levou 20 partidos para dentro do governo, botou 20 presidentes de partido e dizia que ia diminuir o número de ministérios. Não pode diminuir. Então tem que ter uma reforma política, que eu diria assim, radical até, para romper, para ser uma coisa assim de ruptura com esse modelo que já faliu. E uma reforma do Estado brasileiro também. Não encaixa mais. A Constituição não encaixa na estrutura do Estado, dos poderes. Mas, senador... Você é a favor do voto distrital, Narciso? Olha, eu acho que tem que ser uma pactuação nossa. O distrital misto. O distrital misto, mas eu acho que tinha que ser uma transição boa, mais moderna. O distrital misto é um pouco melhor. Você tinha a lista de um lado, candidaturas avulsas do outro, para o eleitor, para não ficar asfixiado. E também porque se os partidos estão em baixa, como é que a gente vai botar agora que cada partido decide a lista? Eu mesmo, dentro do PT, eu quero que o PT se renove. É o partido que tem maior hoje, sofreu mais e tem maior aceitação, mas eu acho que o PT também tem que se renovar, não é refundar, mas tem que se repaginar. Senador, eu queria... O senhor sabe que eu sou avesso ao regime presidencialista, eu sou adepto do regime parlamentarista. Eu também. E como eu vou dar o exemplo de 3 países parlamentaristas, mas a lógica da governabilidade é a mesma. Sem dúvida. Se não fizer maioria, o primeiro-ministro cai. Mas tem partidos estruturados, que não é o nosso caso. Exatamente. E no presidencialismo, se não tiver maioria, não governa. Só governa na base da barganha, dessa denominação. Nós tivemos agora a Alemanha, a Angela Merkel não conseguiu a maioria na primeira votação, mas aliou-se a um só partido para compor a maioria, está lá no governo. A mesma coisa aconteceu na Espanha e aconteceu na Itália. Só que no Brasil... Portugal também passou. A mesma coisa. Só que no Brasil, nós temos hoje, com essa legislatura que está se findando agora, nós temos no Congresso representantes de 28 partidos políticos. Na próxima legislatura, esse número vai crescer para 30, 31, 32. Então, com essa estrutura que está aí, se Madre Teresa de Calcutá fosse eleita presidente da República do Brasil, ela tinha que entrar no jogo da malandragem, ou então não faz maioria. Olha, eu estou aqui com minha revista, onde eu presto conta do mandato meu, é a 5ª revista, e nela, aqui numa página, eu tenho um projeto meu, que é um projeto mais popular que tem no Congresso hoje. É de minha autoria.
O que recebeu maior apoio no Brasil inteiro de pessoas dizendo, esse projeto aí é o melhor que tem no Congresso. Minha autoria, não tem relator. Sabe o que é que ele prevê? Redução do número de senadores de 3 por estado para 2 e redução do número de deputados federais de 513 para 385. Sabe por quê? Com um mínimo Porque de 6? chegou na população, mínimo de 6, chegou na população que o modelo nosso político partidário, a composição das câmaras, das assembleias, do Congresso, não atende à população. Com isso aqui, eu não estou diminuindo a importância da política nem do parlamento. Ao contrário, estou valorizando. Ao contrário. 2 senadores por estado. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, só tem 2 por estado. O nosso veio do regime militar, o terceiro. Jorge, tu está aí, é demagogia, é em causa própria. Não tem nada disso, gente. Porque isso aqui poderia valorizar o papel de um deputado federal, de um senador, sim. de um deputado estadual, de um vereador e trazer Enxugar de volta o respeito com a política, o legislativo, com uma claro. redução de gastos tremenda com o legislativo. Aí a gente podia cobrar de redução do judiciário e podia cobrar a redução Isso de teria um gastos. efeito de E cascata, como é né, que senador? está? Sem dúvida. E como é que Reduziria- está a recepção disso lá no Congresso? Olha, é a coisa mais fantástica. 1.800.000 pessoas em Senado O falaram, povo tá esse é o apoiando. projeto mais importante, é do Jorge Viana lá do Acre. E os congressistas? Não tem relator, ninguém quer votar isso, meu irmão. Por isso que o eleitor é quem pode fazer a reforma na eleição. Não se trata de votar no novo pelo novo. Quando eu vejo uma pessoa nova com boas ideias, porque tem gente nova que está com a ideia atrasada. Não. Aí eu estou fora. É o que mais tem. Mas o eleitor é quem pode fazer a Mais tem. reforma. É que ele pode dizer, não, esse aí trabalhou. Por isso que eu outro dia gravei um vídeo falando assim, ó, gente, você já olhou no olho do teu candidato e pediu voto, assim, vou votar nele por quê? Esse cara já trabalhou por mim? Porque tem um monte de gente aí que tem 24, 28 anos de mandato, 30 anos de mandato, nunca fez nada nessa cidade e nesse estado. Mas está lá dizendo, falando mal da gente. Eu estou indo para essa campanha, pedindo voto, pedindo apoio. Sinceramente, eu estou indo levando minha história na mão, meu trabalho na prefeitura, meu trabalho no governo, as coisas boas que a gente fez. Hoje de madrugadinha eu acordei e fui correr no Parque Tucumã. Aquilo ali, quantas vidas salvou? Sabe, o Parque da Maternidade, que as pessoas estão cuidando da sua saúde. Eu estou lá aproveitando aquilo, mas também estou indo com a história do meu mandato. Eu peguei as relatorias mais pesadas, como o Código Florestal, que pacificou a vida dos fazendeiros, dos produtores, com o meio ambiente, que até os radicais do meio ambiente eram contra, também do agronegócio eram contra, mas o meio era favorável e a gente aprovou uma lei que parecia impossível. Eu estou indo pedir voto com uma história de trabalho, querendo ajudar a virar essa página da crise. Tem gente que eu não sei qual é o propósito. Só sei que nunca fez nada, nunca deu um prego numa barra de sabão. Tem uns que nunca trabalharam e querem um trabalho, que é o primeiro trabalho, ser político. Senador, É muito ruim isso. aproveitando esse seu gancho, muitos falam da questão do desgaste, que talvez seja natural dos governos da Frente Popular. Mais fortemente, da questão da florestania. Há críticos que falam que impediu a geração de emprego, impediu a geração de renda, o agronegócio, o desenvolvimento do Estado. Qual seria, então, um passo importante, o senhor, como num futuro, se reeleito, num futuro mandato, que o senhor poderia fazer no Senado, também aqui no Estado, para que nós pudéssemos melhorar a geração de emprego, de renda? É clássico, nós conseguimos perceber a nossa juventude desempregada, por exemplo. Completando a pergunta dele, como é que surgiu o conceito de florestania? Eu me lembro de Tonho Alves escrever uma vez um artigo, Cega disse que é o fundamento disso, completando. Jorge Nazaré, Como é que surgiu? nascido ali na Capoeira, irmão do falecido juiz Imbaldo, que criou um conceito que nós adotamos. Cidadania, vamos resumindo. Cidadania de quem vive na Amazônia. Só Na isso. floresta. Na floresta, na Amazônia. Eu criei a logo de governo da floresta. Agora, qual foi a popularidade que eu saí? Eu saí do governo faz 12 anos. A economia estava boa, pleno emprego. Nós mandamos buscar operário para trabalhar nas obras minhas no último ano, sabe onde? Em Porto Velho, em Cuiabá, em Brasília, em Goiânia e no Paraná. Ônibus. Porque estava pleno emprego. Claro que não era só eu, era o Lula ajudando. Nós estávamos vendo um apogeu daquela fase fantástica e elegemos o Binho. Mas veja só, o Narciso aqui foi um opositor duro. E eu outro dia falei para ele, te agradeço. Porque como você estava fiscalizando, cobrando muito, a gente não podia errar. Isso é importante. É importante, quando a gente está no governo, ter oposição. Uma oposição que seja leal sendo oposição. Não seja raivosa. Não, pode ser raivosa, pode ser o que for a oposição. Mas é que quando a gente está do outro lado, a gente tem que cuidar para não fazer bobagem. Tem que trabalhar para ser eficiente. E eu usava os ataques e as críticas para a gente errar menos. Quando eu assumi o governo, sabe quantas pessoas trabalhavam no Acre? Eu prometi 40 mil empregos.
Trabalhavam 52 mil pessoas, trabalhavam entre governo, prefeitura e na iniciativa privada. Sabe quantas pessoas estavam trabalhando no estado do Acre, de novo? Governo, iniciativa privada, quando eu saí, 98 mil pessoas. Dá conta quanto? Foi por acaso até, mas mudou tudo. E sabe como é que era a relação quando eu assumi o governo? Era assim, 60% das pessoas trabalhavam no contra-cheque, órgão público, e 40% na iniciativa privada. Sabe o que aconteceu quando eu terminei? Empatou. Cruzamento se deu em 2005, cruzamento entre número de pessoas trabalhando. Aí não é no governo, prefeituras, União Federal, órgãos federais e governo do Estado. Quando nós imagina que o ano que entra a nossa dívida pública vai bater nos 5 trilhões de reais, aí o candidato, minha prioridade é combater o déficit público. Quando você vai para o crescimento econômico, estamos há 4 anos com o PIB sem crescer. Minha prioridade é o crescimento econômico. Na opinião do senhor, aí vem para educação, saúde, infraestrutura, etc. Tudo é prioridade. Aí, mas prioridade só é uma. Quem tem muito acaba não tendo nenhuma, né? Tem opções. É Tem lógico. opções. Aí os 63 mil assassinatos passou a opção. A dívida pública sua opção. Qual é a prioridade desse país para ser a primeira ação do governo, do próximo governo? Olha, eu vou falar. Eu nunca pensei em ser presidente da República. Mas se eu fosse presidente da República, eu assumiria toda essa confusão que tem e chamaria um entendimento nacional. Não tem jeito. Não tem salvador da pátria. Eu, por exemplo, falava para o presidente Lula, eu digo, presidente, se o senhor for candidato, se o senhor voltar, o senhor tem que vir com o espírito do Mandela. Sofreu muita injustiça, foi perseguido pelo judiciário. Tem que pacificar. O Chile foi feito algo parecido assim, né? O Chile foi feito. O Chile, olha, eu fui na cela que o Mandela ficou preso 27 anos, lá em Robben Island. Eu fiz questão de ir lá. Um colchãozinho no chão, um prato de alumínio, uma caneca de alumínio, o cara passou 27 anos ali. Eu vi lá, ele quebrando pedra, porque lá eles ficaram quebrando pedra para calçar, 27 anos, Astério. E aí ele ficava dentro de um túnel, de uma caverna, e ali eles começaram a pensar a Constituição dos africanos. Sabe qual foi o primeiro ato do Mandela? Não ir no olho por olho com os brancos que foi a perseguiram grande obra ele. dele, né, senador? A grande obra dele chegou para os obra. ingleses e falou, não, ele e o perseguidor dele ganharam o Nobel da Paz. Tem gente que não concorda com isso. Mas um país igual o nosso, abençoado por natureza, o melhor do Brasil, o brasileiro, era. O país está dividido pelo ódio. Mas o que Nós fazer temos para que pacificar? O que Por fazer? isso que eu estou dizendo, não, aí tem que chegar, o próximo governo tinha que chegar e propor um pacto nacional. Porque se for lá querer agora é minha vez, não pode. Essa farsa que foi o impeachment, isso levou a gente mais para o fundo do poço. Eu não sei se já estão no lodo da lama ou se ainda vai ter mais coisa para baixo. Tomara que não, porque o brasileiro não aguenta mais. Eu, quando me ponho como senador, o pessoal diz, tu parece que não é do PT. Não, parece sim. O PT nunca foi um partido que estava querendo a desgraceira, não. Nós nascemos para ver se a gente defendendo a democracia, defendendo... O senhor sempre fez críticas ao PT, né? Críticas nos erros que a gente comete, Sim. que talvez o maior deles... Então admite erro do PT, né? Sem dúvida. O maior deles, quando nós estávamos bem no governo, com apoio popular, com boas políticas públicas, a gente não fez a reforma política. Aí a gente resolveu ficar convivendo com aquilo que tinha, do número de partidos, e aí daqui um pouco os partidos começaram a crescer o olho, e daqui a pouco foram lá para dentro do palácio que a gente levou, e daqui a pouco disse, por que não tira Deixar Dilma crescer, nós? senador, deixar crescer mais um erro do PT, que teve condições de fazer e não fez, embora tenha tentado fazer, ter sido quebrado o monopólio dos meios de comunicação nesse país. Porque não haverá democracia nesse país enquanto os meios de comunicação for constituir o monopólio. E eu, sinceramente, eu acho que tem que ser política do século XXI, coisas modernas, gente. Tá Está sendo todo mundo hoje sendo nas um redes mantra isso sociais. teu, hein? É um mantra. Viu? Mantra. Todo programa. Não, né? mas, é. não, mas tem... No caso de concessão pública, eu sou amplamente favorável, eu voltei falando agora aqui, a crítica é fundamental para quem está governando. A oposição é fundamental, é parte da democracia, não tem uma coisa sem outra. Mas você não pode pegar uma concessão pública e criar um monopólio em cima dela. E aí fala, então o que é que tu vai fazer? Tu está censurando a Globo? Não estou censurando. Podia ser um modelo parecido com o inglês. Lá você tem a BBC, com a BBC de Londres e tal. Agora tem outra coisa que eu queria dizer, que eu faria. Sabe? Eu um dia estava andando numa aldeia aqui com o Leão Servo. O Sebastião Salgado, um grande fotógrafo, levei ele para estar fazendo livros, é o fotógrafo mais famoso do mundo. Eu, ele e o Leão Servo. Fomos lá no Ziauanauá, no Rio Gregório. Já fui muitas vezes, levei. Leão Servo é um dos caras que já foi tudo na Folha de São Paulo.
é um grande jornalista brasileiro que está escrevendo uns cadernos sobre o material do Sebastião Salgado e publicando nos domingos na Folha de São Paulo. Já saíram 3, 2 sobre o Acre. E eu perguntei para ele, vem cá, a imprensa lá nos Estados Unidos é igual à nossa? E na Europa? Ele falou, de jeito nenhum. Claro Eu digo, que mas não. como é que não é? Não é tudo imprensa? Ele falou, não. Lá eles não falam mal do país deles. Nos Estados Unidos, pode estar o Trump, pode estar o Bush, quando é o interesse do país, fazendo guerra até injusta, está tudo junto defendendo o interesse do país. Estou falando no dia 7 de setembro. É o dia da nossa pátria. Nós temos pátria. Esse Brasil é a nossa pátria. A minha é. Eu vou ter uma postagem com a bandeira do Brasil segurando. Mas, gente, não está assim. Aí ele falou, e na Europa, sabe como que é? É menos um pouco, mas lá na Europa, a França salva até a França. Salva até as empresas. Quando tem uma empresa dele internacional que está passando por dificuldade, ele salva a empresa. Gente, nós precisamos desse espírito no Brasil. Senador. Olha, a gente vê aí os debates na Intervalo. televisão dos candidatos. Não, é só fazer É uma uma inquisição observação. que vocês colocaram. Aquilo ali é uma coisa terrível, falando Terrível. mal do Brasil, gente. Falando mal. Imagine se eu ficar falando mal da minha família. Em casa todo dia, eu digo, minha família não presta, isso aqui não presta, a casa aqui não presta, a mulher não presta, a menina não presta. Não tem prosperidade. Nós temos que ser positivo, consertar o que está errado, sim. Fazer as coisas boas que precisam, mas essa cultura nós temos que mudar. É o que eu chamo de estar na Constituição, o sentido de nação. Qual é a minha obrigação? Eu não posso. Antigamente dizia o seguinte, lá fora ninguém fala. Já fiz viagens internacionais do Brasil. Agora, todo mundo fala mal do Brasil em todo canto. Isso aí é ruim. Então nós temos que repactuar o Brasil em todo sentido, fazer uma reforma do Estado brasileiro, fazer a reforma tributária para ter um novo capitalismo no Brasil, fazer a reforma política, fazer a reforma da Previdência. Eu faria. Como é que faz a reforma da Previdência? Os direitos adquiridos aqui tudo bem, todo concursado daqui para frente é um juiz, vai fazer um concurso, vai ganhar 30 mil? Vai. No dia que se aposentar vai ser com 10 mil. O cara faz o concurso se quiser. Um país não pode dar certo, que a melhor profissão que tem no Brasil hoje é ser Previdência advogado. complementar. Ser advogado, gente, 1.400.000 advogados. Advogado vive de problema. Tudo que é país do mundo quer ter engenheiro, quer ter professor, quer ter tudo. Aqui no Brasil tem que ser Senador, advogado. Nada isso contra os sob- Chamar advogados. intervalo. Ele começa Nada contra os respondendo. advogados. Ele começa respondendo. Ah. Os Estados Unidos tem cerca de 3 mil bancos. O Brasil tem 5. O Brasil 5 grandes. é um cartel de 5 bancos. No meio dos 5, 2 são estatais. O pior ainda, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não, e o candidato a presidente quer privatizar os outros 2 para ficar só 3. Porque Não. Aí eu pergunto, como é que funciona um capitalismo com o sistema bancário cartelizado? É a Depois pergunta do que eu intervalo tenho. responde, só que o Osmir tem um comentário a fazer. Não, o comentário que ele falou este é o meu país, eu diria o seguinte, que pelo menos não é o país que nós estamos entregando que nossos avós sonharam. Nós vamos ao intervalo, voltamos já para o terceiro e último bloco, conversando com o senador Jorge Viana, candidato à reeleição. Voltamos já.